Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num tema, a gratidão. E vamos explorar como uma simples mudança de olhar pode, sabe, transformar os maiores perrengues da vida em pura força. Olha só que frase forte, né? Ela já dá o tom de toda a nossa conversa. A ideia aqui é que cada obstáculo, cada dificuldade que aparece, não é por acaso. É como se fosse uma preparação, um treino mesmo para algo maior. É um convite para a gente olhar além da dor do momento. Então, para a gente entender essa transformação, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como normalmente encaramos as dificuldades, né? Porque vamos combinar, é quase universal sentir aquele peso nas costas. E é super natural reagir assim. Pensa bem, quando alguma coisa dá errado, a primeira pergunta que vem na cabeça é: pô, por que comigo? Esse tipo de pensamento joga a gente direto no papel de vítima, né? A gente passa a ver o desafio como se fosse um castigo, um peso injusto que a gente só tem que aguentar. E olha que interessante esse contraste. De um lado tá a queixa, sabe? Ficar reclamando, focado no problema. Isso não leva a lugar nenhum. É estagnação pura. Agora, do outro lado, tem a escolha de acolher a experiência, de tentar buscar a lição por trás do desafio. E é isso que leva ao crescimento. Essa escolha entre um caminho e outro muda absolutamente tudo. E essa ideia de escolha, olha, não é de hoje, não. A gente vai buscar lá na sabedoria de Sêneca, um filósofo antigo, uma perspectiva que, nossa, transforma completamente essa questão. Essa frase do Sêneca é o coração da sabedoria estoica. E a parte mais importante é essa aqui, ó, quando são acolhidas com razão. Presta atenção nisso. Não é só aceitar de cabeça baixa, de forma passiva. Pelo contrário, é um engajamento ativo, racional com a dificuldade. É usar a clareza, a lógica, para tentar entender o propósito daquilo. Então, o ponto-chave é esse. A gente precisa dar um novo significado para a palavra provação. Não é castigo, é uma oportunidade, uma chance de construir uma força interna, de ganhar mais clareza sobre quem a gente é, do que a gente é capaz. É como se fosse uma forja mesmo, sabe? Onde a alma é fortalecida. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que a gente faz essa virada de chave? A resposta está num ato bem consciente e poderoso. Praticar a gratidão. É a gratidão que funciona como motor para essa transformação acontecer por dentro. Parece simples, né? Mas o impacto disso é gigante. A gratidão funciona tipo uma alavanca na nossa mente. Ela não faz o problema desaparecer, não é mágica, mas ela muda a forma como a gente percebe o problema. O fato em si continua o mesmo, mas o peso emocional que a gente coloca nele, esse sim muda completamente. E aqui a gente vê essa mudança de forma bem clara. O que antes a gente via só como castigo, sabe? Algo negativo, sem sentido. Agora a gente consegue reenquadrar como um aprendizado. A gratidão nos dá essa lente para a gente conseguir extrair algum valor, algum conhecimento de situações que senão seriam só sofrimento. Beleza, mas como a gente chega lá? Dá para a gente pensar em 3 passos bem práticos. Primeiro, fazer um esforço consciente para reconhecer o valor naquilo que aconteceu, mesmo que tenha doído. Segundo passo, tomar a decisão de largar a reclamação de lado, parar de focar só no peso da coisa. E por último, o terceiro passo, acolher a experiência de verdade, de peito aberto, para aprender tudo o que ela tem para ensinar. E quando a gente segue esses passos, quando a gente abraça essa nova mentalidade, o resultado é uma combinação muito poderosa. Vamos ver agora, para fechar, como isso se manifesta na prática. E os benefícios são bem concretos. A gente não agradece porque foi fácil, ninguém está dizendo isso. A gente agradece porque a dificuldade nos deixou mais fortes. A clareza que a gente ganha nos torna mais lúcidos, sabe? A gente consegue ver as coisas com mais nitidez. E no fim das contas, cada desafio que a gente supera deixa a gente mais preparado para o próximo. E essa frase final, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Coração leve e a mente firme. A leveza vem de soltar o peso da reclamação, do ressentimento. E a firmeza? A firmeza vem daquela força, daquela lucidez que a gente construiu no meio das provações. É um equilíbrio incrível que empurra a gente para frente. E para terminar, fica essa pergunta no ar. Uma provocação mesmo. Uma pergunta que convida a gente a olhar para a nossa própria história e para o nosso futuro de um jeito totalmente diferente. E se aquilo que um dia pareceu um castigo fosse, na verdade, uma preparação? Fica aí a reflexão. A gente se encontra na próxima.